Olá pessoal, bem-vindos novamente a mais um encontro nosso aqui da ELS, hoje para falarmos de finanças, um tema que vocês advogados gostam bastante, quase não fogem, e hoje aqui a ideia é a gente ter um papo, enfim, sem papas na língua, falar de vários problemas, vários causos aí, que já vimos, enfim, que acontecem dentro dos escritórios de advocacia, e não só escritórios de advocacia, mas outros tipos de empresas também, que acabam, né, servindo de referência, afinal, o departamento financeiro é departamento financeiro. Deixa eu apresentar essas ilustres presenças que temos aqui hoje, então. Começar aqui pelo Júlio Ladeira, consultor em gestão de negócios, atuou como auditor e consultor em Big Four de auditoria, como gestor de grandes empresas, teve também passagem como administrador de um grande escritório de Curitiba, então tem bastante a acrescentar com a gente aí. Obrigado por ter vindo aí, Júlio. Eu que agradeço, obrigado, Jorge. Show. Henrique Carcereri, administrador, especialista em gestão empresarial e mercado financeiro. Foi oficial do Exército e hoje é planejador financeiro pessoal, certificado CFP, que é uma certificação que poucos têm e muito interessante no mercado. Palestrante, educador, fundador da HC Educação Financeira. Bem-vindo. Obrigado, Majéssica. Show. E Daniel Poit, administrador, economista, mestre em tecnologia, em governança e sustentabilidade. Já participou de inúmeros treinamentos empresariais e eventos acadêmicos em diversos países, né? E atua como consultor, palestrante e professor de vários programas de pós-graduação. Boa tarde a todos. Eu pedi o mini currículo, o cara me mandou umas 3 páginas, né? Então eu tentei resumir em 3 linhas. Generosidade. Mas é isso, pessoal. A ideia, como eu falei, é a gente bater esse papo franco, aberto sobre finanças, sobre gestão financeira, fazer links aqui de gestão empresarial com finanças pessoais, enfim. Os números que acabam, né, que são o nosso dia a dia e às vezes acabam sendo deixados de lado ou passados percebidos e só chamam, né, só demandam atenção quando o negócio está complicado. Então, já vamos começar com uma perguntinha que já vai dar muito pano para manga aqui. Quais são os principais erros, os maiores erros que vocês veem que os empresários, né, sejam autônomos, sejam empresários de pequenas, médias ou grandes empresas, cometem no dia a dia? Bom, vocês me permitem, já que ele fez a pergunta me olhando, né, então, eu diria que primeiro é um tema que certamente todos aqui já se encontraram, que é a mistura de contas, né, pessoa jurídica com pessoa física. As contas da família irem para a contabilidade da empresa, enfim, aquelas tentativas de escapar do fisco, né? E eu acho que um outro equívoco muito frequente é ao escolher, por exemplo, um serviço de contabilidade, buscar o mais barato e não necessariamente o que traga mais resultados em termos de informação e possibilidades de expansão do negócio, né? Então, muitas vezes o empresário cai na mão de um contador que só coloca obstáculos. Para cada ideia que ele tem, o contador apresenta uma dificuldade. E é muito mais interessante buscar um escritório, um profissional, que para cada ideia ele busque uma possibilidade, né, dentro de todo esse aparato burocrático do que o Brasil vive. Eu concordo com o Daniel. Só coloque o Daniel, acho que tem um passo antes, né, de todos esses pontos que eu concordo com você, que você falou, que o empreendedor ele precisa se interessar pelos números, né? Sem dúvida. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Se você, quando vai estar montando o seu negócio, você quer empreender, quer inovar, enfim, quer desde o empreendedor de uma startup, ou mesmo um empreendedor que tinha um negócio que já está consolidado, se ainda não se interessou pelos números da sua empresa, já devia começar, tá? Porque, como disse o Jorge aqui na abertura, né, o pessoal se interessa pelos números depois que a vaca já está com o pezinho lá no brejo, né? Então, e a gente vê isso claramente, né? Enquanto as coisas estão boas, está distribuindo lucro, está fazendo festa, o que eu não tenho nada contra festa, aliás, a segunda coisa que eu acho que eu sei fazer melhor, né? Então, saindo daqui numa dessas, gente... né? Exatamente, mas eu acho que tem que comemorar resultado, tem que gerar resultado, mas tem que estar atento aos números o tempo todo. Você tem que acompanhar, e para acompanhar você tem que conhecer. Então, assim, a primeira coisa que eu diria que o empresariado precisa fazer é conversar com o seu gestor financeiro, sabe?
É conversar com o seu consultor, conversar com o seu gestor, buscar entender, aproveita quem tem dentro de casa ou quem tem um consultor, aproveita para aprender sobre os números, aprender sobre gestão financeira, porque você tocar um negócio sem olhar os números é navegar sem o norte, né? É você estar à deriva, né? Enquanto o vento estiver bom, a coisa vai bem, né? Então, eu acho que esse é o meu... Eu concordo, complementa bem mesmo Né? a introdução que eu fiz aqui. Eu estou de pleno acordo com você, Júlio. E a gente vê muito isso, né? Eu queria aproveitar, vocês vão ver que eu vou sempre puxar um pouco do lado pessoal aqui, né? Que ótimo. As finanças pessoais para mim é o que eu vejo diariamente, e é engraçado desse interesse também. A gente acaba verificando que há muitos profissionais que olham para sua empresa e esquecem do de casa, né? Então, empresas que estão 100% redondas, mas você vai ver em casa, ela tá passando por alguns maus bocados ali. Então, acho que também sempre precisa ter esse interesse do que está acontecendo em casa, fazendo um planejamento financeiro familiar, que às vezes o familiar, ele entra como um vilão na empresa, que é o que rouba a caixa, é o cara que quer extrair o máximo da empresa, ele chega com sangue no olho querendo saber qual que é o final do mês, para saber quanto que ele vai poder tirar, e espreme tudo aquilo, né? Para trocar de carro, né? Para trocar de carro, ou pagar a viagem que ele já fez, né? Que já está parcelada. Tá no cartão, né? Então é uma coisa meio assim que sempre leva a outra. Né? O pessoal não Acontece tem bastante. um salário pelo seu trabalho na sua empresa, né? Não define um prolabore. Né? Exatamente. Esse é um dos problemas, né? Eu costumo, nas minhas aulas sobre planejamento, dizer que a teoria clássica da administração estabelece 4 pilares, né? Planejar, executar, dirigir e controlar, né? E no Brasil, os 2 pilares externos, que é planejar e controlar, a gente negligencia, né? No Brasil a gente executa, se não dá certo, aí a gente vai Corrige a rota no meio do caminho. Entendeu? O que você falou de ter apreço pelos números é justamente a função controle, né? Estar monitorando permanentemente. E planejar também. Exatamente. E que vai ser melhor exercida se você tiver um plano que estabeleceu metas, objetivos, direções, né? Eu concordo com vocês. Eu não sei se isso tem a ver até com um pouco da nossa educação de base, assim, que, enfim, muito se fala agora, né, em colocar, e me parece que isso já está acontecendo em não tão rápido como deveria, mas falar mais de gestão financeira, inclusive em escolas, né? E muita gente, talvez muitos que estejam nos ouvindo aqui, tem aquele trauma de matemática, né? Ou de números como um todo. Então, talvez o buraco seja até mais embaixo, né? Quando a gente fala assim de números, muita gente cria talvez uma versão lá atrás e acaba carregando isso. Aí beleza, vou empreender. E a gente está falando aqui, ok, né? O nosso trabalho aqui basicamente é direcionado a escritórios de advocacia, mas a gente sabe que isso acontece com qualquer tipo de empreendedor. Seja o que, sei lá, trabalhou numa empresa, aprendeu a fazer uma coisa e vai abrir um negócio porque ele aprendeu a fazer, seja o dentista que é dentista e vai montar seu escritório, seja o médico, seja o advogado, enfim, qualquer coisa. E eu acho que esse interesse que até você comentou, Júlio, talvez o desinteresse, falando melhor, venha antes, de alguma coisa, né, faz digamos sentido. assim, porque já aconteceu comigo, eu acho que deve ter acontecido com vocês também, de por mais que você tenha tudo mastigadinho, tenha tudo bonitinho, né? Enfim, entramos num cliente, fizemos um trabalho legal, às vezes a gente vê que a apresentação daquilo não causa tanto assim interesse. E às vezes é porque, não, continua do jeito que tá, vai fazendo assim. E geralmente ainda começam a acontecer os equívocos daí. E talvez o maior que eu vejo é justamente esse assalto à própria casa, vamos assim dizer. Eu sempre brinco com a galinha, né, e os ovos. Beleza, cuida bem dessa galinha, vai tirando o ovo ali o tempo todo. O problema é se você estrangular a galinha, você vai ficar sem ela e sem o ovo. E sem a possibilidade de ter novas galinhas, né? E também. E rapaz, acho que se a gente fosse contar a história aqui... Sabe que você falou aí, faz todo sentido, Jorge. Porque é o seguinte, realmente o pessoal entende que número é matemática, matemática talvez tenha causado algum trauma, a pessoa não tem interesse em olhar aquilo, mas eu faço 2 contrapontos aí. O primeiro é que você não precisa, como empreendedor, ser especialista em tudo. Né? Nem consegue, nem deve. Né? Você tem que ter gente melhor do que você. Você com certeza é muito bom em alguma coisa, né?
na operação ou comercialmente, né? E nem deve ser, né, especialista em tudo. Então você também não precisa ser especialista nas finanças da sua empresa, mas você precisa conhecer. É bem diferente uma coisa da outra, né? Pelo menos conhecer os principais indicadores e trocar muita ideia com o teu gestor financeiro. Isso sem dúvida nenhuma. Você deveria falar com o teu gestor financeiro com mais frequência do que qualquer outra coisa, né? O comercial também, o da operação também, mas não negligenciar esse contato, essa interação com o financeiro. O segundo contraponto é porque o pessoal parece que olha o número muito para o passado, como o Daniel falou aqui antes da gente começar. Eu acho que o número do futuro é muito mais interessante, desperta muito mais interesse do que o número do passado, né? E aqui eu peço a licença para fazer uma comparação que outras pessoas já fizeram, mas eu uso aí muito comumente, que é a história do retrovisor e do para-brisa, né? Exatamente. Né? Por que o retrovisor é bem menor que o para-brisa? Porque você tem que olhar para frente, pô. Olha 10 segundos no retrovisor e dirigindo, você bate, né? Então acho que o pessoal associa muito número a olhar para trás e perder tempo, porque isso já passou. Eu até acho que é interessante esse ponto de vista, mas vamos começar a olhar para frente, né? Vamos usar esses números que passaram só como referência para aonde eu vou chegar. Aí talvez fique um pouco mais interessante você olhar números. Sim. Né? Inclusive você falou de para-brisa e retrovisor, me ocorreu que na Fórmula 1 quem assiste transmissões, né, você observa justamente isso, você tem a volta anterior, já não faz tanto sentido quanto o alvo que é buscar a próxima volta, né? Exatamente. E só ganha ou só obtém alguma classificação quem termina a corrida. Então todo mundo começa, mas alguns vão ficando pelo meio do caminho, seja por defeito, por acidente, por barbeiragem, não importa. E não é o piloto que controla tudo, né? Exatamente. Ele tem o pessoal com a especialista lá, em dirigir e recebe informações. Ele, pouca exatamente. pressão no pneu, dando inclusive ordem para ele, né? Muda para a posição 2. Troca agora, o óleo está assim, não sei o quê. Exatamente. Então, tem a equipe de especialistas em cada área que Agora, imagina se o piloto não ouve o pessoal do boxe. Às vezes acontece, né? O piloto não ouve o pessoal do boxe. Ou quer fazer tudo, como no passado alguns pilotos tentavam, né? Tentavam fazer. Eu assisti Fórmula 1 nos anos 70, por exemplo. Tinha piloto que queria controlar toda a equipe. E aí tinham dificuldade em conseguir grandes resultados, né? Eu queria aproveitar o gancho aqui, como a gente está falando de planejamento, e o planejamento até a gente sempre fala no escritório, né? Que é planejamento e controle. Às vezes o pessoal, mesma coisa. Não, controle é controlar o que está acontecendo agora, o que aconteceu no passado. Planejamento já é olhar para frente. E aí, trabalhando tanto com a área médica quanto os advogados, o que rola é a instabilidade, né? Que a instabilidade financeira, o cara não sabe exatamente os próximos meses, porque é por conta de projeto, resultado, o médico opera mais, opera menos, trabalha, às vezes dá mais plantão, menos, e o advogado é a mesma coisa, né? Vai receber, de repente, de um contrato que estava previsto para esse mês, não recebeu. Então, esse planejamento é extremamente importante e está dentro do fluxo de caixa projetado. Acho que isso é muito importante, ele ter o domínio do que vai acontecer dos próximos meses, que faz toda a diferença, ao meu ver, porque senão é aquela coisa, né? Não consegue saber o que tem de dinheiro na conta, quanto vai gastar, como é que vai fechar o mês, e eu vejo que isso também gera uma ansiedade enorme nas pessoas. Hoje no escritório a gente estuda muito psicologia financeira por conta desse desgaste da saúde mental que as pessoas têm hoje por conta do dinheiro, sabe? Então é impressionante. A gente tem uma psicóloga agora na equipe, assim, para tentar... A falta de planejamento deve aumentar essa ansiedade, com né? certeza. Com certeza. Porque... Eu queria só trazer uma contribuição que acho que complementa a tua colocação. Um tempo atrás eu fui assessorar um pessoal que trabalhava numa determinada área em que os contratos têm valor elevado, mas eles não têm nenhuma previsibilidade. É bastante... assim, aleatório. Assim. Não é que é aleatório, sabe que vai ter negócio, mas não consegue ter uma certeza sobre que tipo de negócio. E eles ganham por comissão. E muitas vezes, inclusive, em função do valor do negócio, a comissão pode variar em percentual. Então, se é um negócio de 10 milhões, pode ser que ele receba uma comissão de apenas 1 ou 2%, e um negócio de 1 milhão ele possa receber até 10% de comissão. Então, cada caso é um caso. E eles queriam uma ajuda para fazer o planejamento financeiro. Então, eu estabeleci com eles a seguinte regra. De tudo que você ganhar, você guarda 2/3.
tenta viver só com 1/3 do que você ganha, porque assim você assegura que você tem oxigênio para sobreviver até o próximo negócio. Ou autônomo, o funcionário. Isso serve para o autônomo, serve para o representante comercial, serve para um escritório de advocacia, enfim. Tudo que você não tem uma receita recorrente estabilizada, é importante que você cumpra essa regra. E depois entra aquilo que é a tua especialidade, né, Henrique? Que é uma gestão desse recurso, desse ativo que está sendo preservado, para manter o valor dele ou até otimizar esse valor através de boas aplicações e usar bem as oportunidades que o mercado financeiro oferece. Né, que é um outro lado, porque muitas vezes o cara guarda na poupança e acha que fez um bom negócio e chega no fim do ano e perdeu dinheiro de novo. Resgato ali o que o Jorge falou. É uma questão de como o brasileiro não é educado para planejar, né? Você fez esse comentário também no início, né? A gente não está, por uma série de contextos, né, que o Brasil sempre viveu. Era muito difícil planejar no Brasil, né, durante muitos anos. É cultural, né? Também, cultural, na verdade. Né? Se você pega a análise DISC, né, que é uma ferramenta de análise comportamental e tudo mais, eles têm estatísticas globais, né? Então, se você pega, por exemplo, o pessoal oriental, o japonês, lá, enfim, as habilidades analíticas, enfim, toda essa questão de planejamento e tudo mais, é muito mais comum lá do que aqui. Aqui a gente tem muito mais o ímpeto realmente da execução. O ambiente de negócios lá, o ambiente econômico, permite isso. Exige, o formato da educação também. O formato. Aqui no Conselho de Economia, que eu comecei a atuar efetivamente lá em 2006, nós travamos uma luta constante pelo ensino da matemática, usando a gestão financeira como matéria de introdução. Olha aí. Com as 4 operações básicas, a partir de 7, 8 anos. Eu fui inúmeras vezes em escolas particulares, públicas, para fazer palestra, exercíciozinho, levar cartilha e tal. A gente, inclusive, tem um projeto que chama-se Entenda Economia, que é justamente com esse objetivo, de estimular o ensino de matemática para as crianças. A gente tem, inclusive, já foi levado para o governador uma proposta de incluir na grade curricular a matemática que a gente chama de gestão financeira ou finanças domésticas, né? Para que os filhos ajudem os pais. Fizemos um projeto piloto na Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul há alguns anos, que teve um efeito fantástico. A gente fez, o projeto foi tão bem sucedido que depois nós ampliamos ele também para a educação da sustentabilidade. Olha aí. Então, se a gente começar lá na base, certamente haverá bons resultados. Agora precisa haver também uma predisposição. A vontade política, de todo o contexto, não só político, como institucional, né? Quer dizer, a Secretaria de Educação precisa aderir, os professores precisam aderir ou serem retreinados para praticar. Ou trazer professores especializados. Os cursos de matemática, de licenciatura, graduação, também deviam trazer isso como uma dimensão do ensino da matemática. Você não acha que poderia ser algo adicional? Seria mais fácil vencer essa barreira de entrada da gestão financeira na grade curricular se fosse algo adicional e não substituindo a matemática? Não, mas não é substituindo, é você trazendo prática para a teoria da matemática. Entendi. Não é substituir a matemática. Você tem um programa, só que você inclui. Mas como um programa adicional, né? Ao invés de colocar um problema matemático lá, Joãozinho tem 3 bolinhas dentro de 2 latinhas, por exemplo. Quantas bolinhas ele tem? Você coloca assim, o sujeito tem tanto na conta, ou o teu pai ganha X por mês, e você quer comprar um videogame que custa tanto. Quanto tempo você acha que teu pai precisa trabalhar para conseguir pagar isso? O exercício para a realidade. Entendeu? É isso. E até é interessante, isso eu até falo, não com tanta propriedade igual a minha esposa, mas estou aprendendo um pouco de educação também, né? Ela é sócia de uma escola com currículo internacional e tudo mais, e é muito disso que vocês estavam falando. Por exemplo, não é matérias, português, matemática e tudo mais, projeto. E muitas vezes a própria sala, isso a gente está falando de baixinhos, né, jardins, maternal, enfim, define qual o projeto. Então, por exemplo, uma turminha lá escolheu fazer um sofá, um banco para a sala. E dentro do planejamento e da execução desse banco, entrava tudo isso. E desde a parte, quanto que vai custar, onde é que a gente vai conseguir a madeira, daí entra as questões de medidas, não sei o quê, então é um jeito de mesclar as duas coisas. Né? Então você começa a tratar a coisa de uma maneira mais lúdica, e isso, né, enfim, na cabecinha de uma criança ali acaba fazendo muito mais sentido que aquela escola tradicional. Lá inclusive. na frente ele não vai ter tanta dificuldade com o planejamento. Você vai contemplar o conteúdo
mas dentro de uma realidade Na que ele está prática. vivenciando. Então aquilo vai ficar E mais... que faz bacana. sentido para ele naquele momento, então Exatamente. conecta tudo, né? Mas voltando ao que a gente estava falando anteriormente, duas coisas que vocês falaram. Eu concordo plenamente que olhar pelo para-brisa é muito mais eficiente que pelo retrovisor, não há dúvida. Porém, voltando também na analogia da Fórmula 1, né? Não tem como a gente olhar simplesmente para frente sem também ter nenhum estudo para trás, né? Que às vezes o pessoal me pergunta, pô, Jorge, eu tenho que ficar lançando tudo no sistema, pô, eu tenho que anotar tudo mesmo. Falei, bom, Ótimo. não tem como eu ter uma bola de cristal aqui, né? Ou posso até falar que tenho, né? Só que daí não me responsabilizo pelos meus dados também. Mas, enfim, não tem como a gente simplesmente prever sem ter uma base de estudo do para trás. Mas eu vou só chutar? Faz isso, daí fica uma coisa etérea que é alcançável ou não. Então, assim, claro, o para frente é mais importante, sem dúvida alguma, mas é difícil construir ele de um de zero também, sem a gente olhar para trás e analisar. Toda atividade tem que ter a sua utopia, né? Eu costumo dizer, e a utopia que é você buscar um benchmarking que seja excelência naquilo que você quer ou está buscando fazer. Quando se trata de controle, eu gosto muito de usar o paradigma dos bancos, principalmente os bancos do Brasil, que são muito mais avançados tecnologicamente do que dos principais países. Então eu costumo dizer para os alunos, como exemplo, quando a gente trata dessa questão, é o seguinte: se você for numa lotérica, se tiver conta na Caixa Econômica Federal, né? Você vai numa lotérica e faz um saque de R$100, aí você diz, não vou gastar R$100, vou colocar de volta na minha conta. E no mesmo caixa você deposita de novo. Se você puxar um extrato, vai aparecer lá um saque de R$100, um depósito de R$100, com 1 minuto de diferença, ou segundos, dependendo da precisão do controle que tem ali. Essa deve ser a sua utopia em termos de controle financeiro. Porque a gente falou aqui de misturar a conta da empresa com a conta de pessoa jurídica, acontece muito isso. Nosso jeito pega 1.000, depois ele devolve, aquilo não tem controle, ninguém anotou. A famosa conta gráfica. Ou análise fundamentalista aí, né? Não tem, que a conta gráfica vai registrar. Você entendeu? Então eu acho que essa utopia em termos de controle, usando aqui como uma metáfora, evidentemente, pode ser um bom norte, assim, uma boa orientação em termos de como tratar da questão, né? Eu uso com muito cuidado essa questão dos dados, porque a gente já não tem uma cultura aqui no Brasil de planejamento. Não tem uma cultura de controle. Se você for dizer para o cara que ele precisa ter dados para poder planejar, ele não planeja nunca. Ele diz que ele precisa ter todos os dados. Uhum. Então, assim, eu tenho dito eu faço projetos de consultoria, né, em gestão empresarial, gestão financeira, né, comercial, enfim, de modelos de negócio. E aí eu tenho dito o seguinte: olha, o que você já tem de dados, use. Não importa a qualidade dele. Você já tem. Se você não o que tem que ser preciso é o passado. Eu vou brincar, só desculpe interromper você, Ju. Pouca informação é melhor que nenhuma. É melhor que nenhuma. Com certeza. E assim, eu tenho dito o seguinte: o que tem que ser exato é o passado. O futuro, que é o planejamento, não requer precisão, é uma estimativa. Exato. E eu digo assim, olha, você estima, se você não estimar, eu vou estimar. Agora, a minha estimativa é muito pior que a sua. Uhum. Então use o teu julgamento profissional, use a tua experiência para aquilo que você não tem os dados, estime. Porque você tem os dados, ainda que eles não sejam suficientes, use seu julgamento profissional para complementar aquele que você não tem. Tá, e o que eu faço com aquilo que eu não tenho dados? Por exemplo, uma coisa muito comum, principalmente na área de serviço, e a gente está aqui focando, né, em muitas empresas de serviço, é a parte de precificação. O pessoal tem muita dificuldade em precificar serviço, tá? E aí eu vejo escritórios, né, outras empresas de serviço se batendo com a precificação dos seus serviços. Eu pergunto, olha, tá, vamos fazer uma primeira? Podemos fazer uma primeira? Porque isso aí, estimar, planejar, é que nem exercício físico. Não que eu seja bom nisso, aliás, né? Acho que nem foi um bom exemplo. Sou péssimo em exercício físico. Mas você tem que praticar. E quanto mais você pratica, melhor você fica, né? Então, se você praticar o planejamento, você com o tempo e a estimativa, que é um exercício de abstração,
que tem um grau de abstração grande, você vai ficar tão bom nisso que em algum momento você não vai errar. O cara vai perguntar lá de longe quanto é que vai dar mês que vem, você vai acertar. Entendeu? Então, agora, não pode fazer isso para sempre, né? E desse particular da precificação, a pouca informação, ainda que seja pouca, sobre os seus custos básicos, vai ser fundamental para você definir a linha de quanto você está ganhando ou perdendo. O timesheet tem uma resistência enorme o pessoal usar timesheet. Demais. Né? Por quê? Porque o pessoal não entende que timesheet é usado para você precificar. Você quer precificar sem timesheet? Você pode, mas vai ser uma estimativa. Então, aquilo que você não tem os dados, estime, com base no seu melhor julgamento profissional. Exatamente. Mas para o ano que vem, construa processos que vão gerar os dados que você vai precisar. Perfeito. Então, por exemplo, esse ano eu vou fazer a minha precificação sem o custo de pessoal, vai ser no olho mesmo aqui, mas para o ano que vem, você já começa a implantar seu timesheet para você ter um dado melhor. Entendeu? Exatamente. Então, eu uma vez entrevistei um rapaz, Eric, o nome dele, um rapaz fantástico, analista de dados. E eu perguntei para ele o seguinte: onde é que nascem os dados? Já que a gente fala muito em data-driven, né? E ele falou assim: olha, eu não sei se é a resposta certa, mas eu acho que nasce nos processos. Falei, pô, a resposta perfeita, né? Exatamente. Mas será que ele chutou? Deixa eu perguntar: Eric, por que você acha que nasce no processo? Ele falou: bom, só pode ser nos processos, nas pessoas e no sistema. Nas pessoas não é, porque as pessoas só estão lá para executar as atividades, né? Os sistemas estão lá para dar eficiência à atividade. O que vai gerar o dado mesmo é o processo. Se o processo for bom, o dado é bom. Se o processo for ruim, ou o dado não existe, ou ele é ruim. Falei, pô, esse cara está contratado. Boa. Entendeu? Então, para aquilo que você não tem os dados, seguindo o conselho do Eric aí, aliás, Eric, parabéns pela resposta, acho que eu nunca te disse isso. Tarda, mas não falha. Mas para aquilo que você não tem, construa processos que vão construir esses dados para que no ano que vem você possa ter um planejamento melhor, mais preciso. Né? Esse é o conselho que eu dou aí para quem tem. Mas não deixe de planejar porque você não tem o dado. Estime. Ainda que você erre tudo, você já sabe por qual caminho não ir. Não adianta engavetar também, né? Planeja e acompanha. Daí, Não, aí vem o controle, né? Que o Daniel falou muito bem ali, né? E o outro ponto que até acho que o Henrique tinha comentado, que é da questão do planejamento, principalmente quando a gente fala de receitas voláteis, né? Seja no âmbito empresarial, seja no âmbito da pessoa física novamente. Muito comum no escritório de advocacia, dependendo do tipo de atuação, evidentemente, você ter receitas recorrentes. Mas muito comum em outros tipos de escritório de advocacia também você ter receitas extremamente variáveis, né, que podem entrar ou não naquele período que você está estimando, ou enfim, pode ser na totalidade ou não, enfim, acabam sendo bem voláteis mesmo. Muito embora elas possam ser enxergadas com certa antecedência, ela sempre é uma incógnita ali até do processo ser, né, positivo ou negativo. Como é que vocês veem essa contingência, assim, né? Porque, igual até você estava comentando da questão do salário, né? A remuneração do sócio ali. Ok. Eu estou fazendo uma contingência, pensando na pior hipótese, assim, dizer, o médico lá, se eu não operar X vezes no mês, ok, eu vou me contentar com isso, que é mais ou menos o mínimo que eu consigo fazer. E como é que vocês tratam isso, assim, né? Essa questão da contingência, até associando a questão da distribuição de lucros nisso? Bom, vamos lá. Acho que esse é um assunto muito bacana porque acho que, de novo, a palavra planejamento é o que traz tranquilidade e saúde até mental para muitos deles que trabalham com essas sazonalidades de receita. Então a gente consegue realmente prever um pouco do futuro, estimar os gastos e entender que aquilo ali é o suficiente, que vai sobrar ou não, e se não sobrar, já tomar as atitudes corretas, sendo pegar recursos de terceiros, ou recurso próprio, né, de repente de alguma aplicação. Ou desinvestir, né? Então assim, exatamente, ou né, pegar algum patrimônio ali, mas isso acho que é um dos pontos que mais traz tranquilidade e faz com que o cara vá bem trabalhar. Acho que o planejamento diz tudo, né? E eu queria também, depois, se a gente pudesse discutir eu queria colocar a palavra Open Banking aqui, depois, Majeski, né, se me permitir. Pode ser agora, inclusive. Acho que a gente estava falando de dados, né, e controle,
E respondendo ainda a primeira pergunta, que é um dos erros, né, dos empresários, que o controle, tanto o planejamento, mas o controle que é a imersão de dados, você colocar os dados, seja contratar alguém para fazer isso, ou você mesmo colocar em um sistema, num aplicativo, gera um desgaste físico enorme. Pegar extrato do banco, lançar, categorizar, enxergar tudo isso. E hoje a gente vive uma mística assim, né, do Open Banking, dos sistemas conseguirem apoiar o empresário, ou até mesmo eu que trabalho com pessoa física ali, né, aplicativos que consigam facilitar isso. Então, queria também colocar em pauta isso para ver como é que vocês estão sentindo essa evolução dos sistemas, do próprio banco, o que ele está entregando para facilitar a cabeça do empresário, né? Poxa, eu consigo extrair os dados mais fácil, aplicativos que estão me apoiando. Não tem muito preconceito com o Open Banking, não tem? Pois Medo de... Eu particularmente ainda não aderi, por receio de ficarem me ligando oferecendo empréstimo. Mesma coisa. Entendeu? Eu também não aderi. Porque é um saco, né? Porque acho que antes de ficar com medo, eles já me amedrontaram. Tanto oferecer facilidades, eu não aderi ainda ao Open Bank. Eu tenho trabalhado... Na verdade, a minha experiência é muito positiva com cooperativa. A primeira conta que eu abri com cooperativa, achei que foi muito bem sucedida em várias questões que eu nem esperava. Então eu estou mantendo e tenho sido entusiasta do modelo, né? Então eu tenho uma conta, por exemplo, na cooperativa do CREA, do Conselho Regional de Engenharia, que é assim, toda a despesa que eu tenho numa conta, num banco comercial, lá se transforma em cotas que no final do exercício rendem lá um valor, né, que é distribuído, que são os ganhos, né, do exercício. E só esse fato já me fez gostar bastante do modelo. E as taxas, as tarifas são bem inferiores, né? Então, Agora eu acho que eu vou aderir, tá? Eu acho que eu vou aderir, porque eu também não aderi de início a certas facilidades tecnológicas, como você abrir seus dados para aplicativos, etc. E hoje não estou nem aí. Esses programas de restituição de imposto, como Nota Paraná, Nota Curitibana, no início eu ficava um pouco assim, né, receoso, qual é a finalidade, né, desse negócio, mas também aderi depois. Teve um ano que eu comprei o carro e perdi o crédito. Minha mulher quase me matou. As coisas não pode contar agora em casa não, porque senão os filhos, mulher, batem todo mundo. Ela acompanha essas coisas, né, e aí a gente passou a cuidar mais disso. Bom, ela sempre cuidou, eu aqui. Mas eu acho que eu estava um pouco naquilo que ele falou, um pouco relapso com as coisas pessoais e mais atento às coisas da pessoa jurídica. Esse ponto que você falou, eu acho que eu vou acabar aderindo, mas eu achei bem legal o que você falou, Henrique, porque o empresário que não está falando da pessoa física, né? Poxa, o empresário é uma pessoa física que tem que estar tranquilo, né? Imagino que muitos dos que procuram apoio nesse momento não estão com a conta no azul, né? Quer dizer, normalmente não. Normalmente a empresa... No Brasil, o sujeito pede socorro quando ele caiu no abismo. Ele está no meio da queda. Então ele quer que você socorra ele lá embaixo. Só me permita um parênteses aqui, a gente está falando de Open Banking, enfim, opiniões ou não. Só se puder explicar até para quem está nos assistindo exatamente o que é Open Banking, que eu acho que todo mundo já viu no aplicativo do banco, aderir lá ou não, e deve ter pensado exatamente as mesmas coisas que a gente está pensando. Boa. Não, o Open Banking é um programa, né, do Brasil no qual tenta deixar as informações bancárias disponíveis para outros sistemas, seja fintechs ou até mesmo outros bancos. Então, facilitando com que os dados gerados ali dentro da conta possam ser migrados de uma forma mais fácil. Então, por exemplo, você pega lá um aplicativo, Conta Azul, por exemplo, ele vai conseguir captar os dados, seja de investimento, seja da tua conta corrente, e extrair para dentro do sistema automático, né? Então isso facilita a vida de um gestor financeiro, mas embora os teus dados ficam mais disponíveis, né? Então esse é o medo das pessoas, mas o principal objetivo do Open Banking é facilitar uma informação que na verdade é sua, mas muitas vezes o banco dificulta. Então... mas é importante dizer para as pessoas que não é uma quebra de sigilo bancário, né? Ela fica disponível dentro do sistema financeiro, né? Isso. Não é que qualquer um pode chegar e ver sua conta, exato, né? Exato. No Brasil nós temos muitas crendices, né? E uma delas é de que nós não podemos deixar os nossos dados
muito abertos, porque o governo ou a Receita acaba se servindo deles. Então, acho que um pouco da desconfiança vem daí. Até você fez a colocação sobre o Open Bank, acabei falando sobre o banco de cooperativa, mas eu tenho uma conta num outro banco, tenho, na verdade, 3 contas, né? Uma no Banco do Brasil, uma no Itaú, outra na cooperativa. E a do Itaú, por exemplo, eles estão sempre oferecendo esses serviços adicionais e eu desvio, né? Eu estou sempre saindo fora. E a do Banco do Brasil, a mesma coisa, então... Num primeiro momento, quando isso virou assunto assim, eu entendi mais como uma oportunidade comercial entre bancos, até para você pleitear o mesmo serviço, vamos assim dizer, por melhores custos, né, com melhores tarifas. E essa mão na roda dos sistemas hoje, isso que inclusive passam por um processo de homologação, né? Nunca participei de um, mas pelo que eu sei é bem chatinho, metódico ali, né? E é um baita exemplo que auxilia aquelas atividades operacionais do dia a dia. Do dia a dia, né? do financeiro. E nisso a gente tem, né, ferramentas empresariais, tem ferramentas para pessoa física, né? Mas eu acho que não há muita clareza bastante. Da própria equipe de atendimento, não há muita clareza sobre qual é a utilidade, quais são os benefícios que tem naquele utilitário. Né? As regras, exatamente, as regras e tal. Eu percebo isso porque, às vezes, coisas bem básicas que você pergunta para um gestor de contas e tal, um gerente de contas no banco, eles têm dificuldade em responder. Muita dificuldade. Isso é uma coisa que nem estava em pauta aqui, mas acho que é um assunto bastante importante, que são esses produtos, serviços e ou atendimento bancário. Porque eu vejo isso muito comum. É bastante comum os escritórios de advocacia terem conta ou na Caixa ou no Banco do Brasil, por conveniência, né? Conveniência de recebimentos, pagamento de guia, enfim, algumas coisas que acabam, né, ocorrendo nesses bancos. E, infelizmente, o atendimento desses bancos acaba perdendo em relação aos bancos privados. Não é segredo para ninguém. Mas mais do que isso, eu vejo, às vezes eu quase caio para trás de me deparar com tarifas exorbitantes que os escritórios estão pagando ali, com boleto, TED, Pix, enfim, e eles nem têm conhecimento do que seria um custo normal, vamos assim dizer, razoável em qualquer outro banco. Ou até se ele for lá e cutucar o gerente ou a gerente dele para fazer uma redução disso, e como dá para enxugar nisso. E além, né, de ter soluções dentro do próprio banco, as próprias fintechs, que hoje cada esquina você tropeça em uma. Joga no Google, aparece uma infinidade. Várias trazem soluções para recebimento, soluções para pagamento, soluções para conciliação. Então, toda essa evolução, todas essas coisas que vão surgindo, além da praticidade, elas invariavelmente acabam nos ajudando com a redução de custos também. Né? Exato. Eu queria resgatar aqui, Jorge, um ponto que você começou a puxar aí, que eu acho que é super importante, que é da receita recorrente, né? E da receita variável, né? E falando de planejamento também, né? Hoje o sonho de todo mundo é aumentar a sua receita recorrente. Eu acho que esse é algo que dá tranquilidade para o empresário, né? Para a empresa, para o escritório, enfim. Né, você saber que você vai ter aquela receita ali, aquilo paga seus custos fixos, paga a tua margem, e o que vier é extraordinário, para você, né, ter o plus, né? Mas aí eu faço, né, um questionamento sobre como que você conecta o seu planejamento estratégico com o seu planejamento financeiro. Uhum. Né? Porque como que você chega num aumento da sua receita que é recorrente? Isso vai estar lá no seu planejamento estratégico. Não cai do céu, né? Não cai do céu. Você não pensamento pode positivo. Não é otimismo, né? Não, vai lá. Né? Então, o que eu tenho visto, assim, também, né, por experiência, é que os escritórios têm feito bons trabalhos de planejamento. Estão começando a olhar para um planejamento estratégico, mas esse planejamento está terminando muito cedo. Está terminando ali no PowerPoint, né, que eu brinco, né? Bem isso. Né? Ele termina no PowerPoint. Como é que você desdobra isso para os números, né? E aí já não tem. Então, porque do planejamento você tem que ir para os processos, tem que ir para os objetivos, tem que ir para... Você tem que, por exemplo, eu tenho lá 5 objetivos estratégicos. Quanto custa cada um?
qual o retorno que vai dar? Exatamente. Né? Quem é responsável por cada um deles? Quem é responsável? Mas até antes de dizer quem é responsável, eu pergunto assim, vale a pena financeiramente implantar esse mas uma vez respondido, quanto custa aquele programa? Né? Vamos imaginar que vale, ele é viável, né? Ele vai te trazer um retorno positivo e suficiente. Mas e aí? Né? Então, assim, a gente precisa agora para dar o próximo passo, né? E trabalhar com os escritórios, trabalhar com os empresários, para que não parem o planejamento estratégico no PowerPoint. Vamos para o Excel. O planejamento estratégico, concordo com você, numa grande fatia de empresas e escritórios, instituições, mesmo as não lucrativas, né? Você vê muito na parede. Mas se você não vê na prática. E aí não tem como aumentar a receita recorrente. Quer dizer, se você para no... Então, se o sonho é aumentar a aspiração, é aumentar a receita recorrente, a minha sugestão é continue o processo de planejamento, não pare no PowerPoint. Muitas vezes contratam um consultor para saber o que deveriam estar fazendo, mas continuam fazendo o que faziam antes de contratar um consultor. Entendeu? Então, para chegar no final do ano e dizer assim, puxa vida, a gente não fez. Contratei o consultor, não deu resultado. Muitas vezes, isso que é pior, muitas vezes. Somos 4 consultores aqui, né? Então isso ajuda até a responder essa questão dos erros cometidos lá que você fez no começo, que eu costumo dizer que o maior erro que a gente comete financeiramente é comprar ou o que não precisa ou o que não pode pagar. Muitas vezes as empresas pagam por alguma coisa que acham que precisam e não precisavam, né? Ou não utilizaram aquilo pelo que pagaram. Normal. Então, esses também são alguns erros recorrentes. Não, essa questão que você estava falando de consultor, né? Somos todos consultores aqui. Eu sempre caio na analogia, né? Beleza. Está acima do peso, tudo mais. Aí você vai no médico lá. O que você vai ouvir? Você tem que fazer atividade física, você tem que fazer dieta, comer melhor, dormir melhor, não. Agora com a picanha e cervejinha vai ser agora difícil. Fica complicado. Aí o camarada não vê resultado. Aí tá com a pressão alta lá ainda e volta no médico. Aí ele pergunta, você fez o que eu te pedi? Aí não. E é basicamente a mesma coisa. Né? Então, mas fiz um pouco só. Comecei, mas daí, né? Daí tem a correria, enfim. Ele não faz por 2 motivos. Ou não teve disciplina para fazer, ou não soube desdobrar aquilo, né? E de novo, aí eu vou bater na mesma tecla. Parou num momento muito inicial o planejamento, quer dizer, não conseguiu desdobrar aquilo a ponto, talvez porque não quisesse pagar por esse dobramento. Muitas vezes é isso, né? Acha que está ficando caro a consultoria, vou precisar parar e tal, e aí não desdobra. E esse vem um outro problema cultural que nós temos, que é a falta de visão de longo prazo. A gente sempre quer resultados muito imediatos, né? Assim, nós temos essa necessidade. Talvez em função de termos vivido muito períodos inflacionários, né, a defasagem entre o rendimento do capital e o que você paga por ele quando precisa. Nós temos várias distorções na realidade empresarial brasileira que faz as pessoas terem uma visão imediatista mesmo. Cultural também, né? E esse imediatismo, aí eu vou resgatar aqui a colocação do Henrique. Esse imediatismo é muito interessante, porque isso acontece muito em escritório também, tá? Mas, de uma forma geral, empresas de todos os segmentos, o empreendedor mistura, né, os bolsos, e aí ele começa a achar que o lucro da empresa é todo dele. Né? E começa a fazer conta. Não, o pior é quando ele acha que a empresa não dá lucro. Exato. Porque ele tá fritando e nem sabe. Aí você vê lá, você vai ver lá o cara de prolabor, de retirada de antecipação de retirada de lucro, tira 60, 70 mil mês. Aí você fala, com 60, 70 mil eu não contratava um bom executivo? Oxe. Eu acho que 2 ou 3, né? Bons executivos para tocar a tua empresa. Então, será que você não é caro demais para essa empresa? Então, só que você vai ver, e aí o Henrique pode dizer melhor aqui pra gente, a impressão que eu tenho é que ele já assumiu um padrão de vida, o empresário já assumiu um padrão de vida que agora ele não pode mais abrir mão disso. Eu queria voltar nisso também. Ótimo. Compatível. Entendeu? Então, é muito difícil, como consultor, normalmente é a última linha que eu mexo, que eu olho, que eu vou discutir. Só quando não tem mais nada onde enxugar, eu falo pro cara, olha, eu nem entro nesse mérito. Tá? Porque eu acho que muitas vezes, né, o Henrique pode falar com propriedade, mas eu vejo isso na prática, às vezes não é um conforto que ele coloca, o sócio ou a sócia, não é nem para
só si mesmo, mas tem toda a família. Tem a família. Então, os Estabelecer gastos um que você padrão, estabeleceu né? com fulano, com a esposa, com a esposa, De viagem, com o filho. de escola, de lazer, de... E eu diria ainda que o advogado, né, que é uma pauta principal aqui, ele ainda tem um ego a mais no quesito networking, de estar bem quisto, quase nada, com impressão carro, sua. Quase não se vê né, isso. Impressão com sua. investimento adequado, com escritório. Então, e assim, eu atendi vários advogados aí que tinham essa renda recorrente, e até vou contar alguns cases aqui. Eu vou contar um aqui que me deixou... que dá para falar tranquilo aqui, só não citar nomes, mas assim, né, aquela pessoa na qual precisa sempre estar bem quista, assim, com uma imagem boa perante a sociedade, que sustenta um padrão de vida caro. Então, e aí do outro lado vem a questão do marketing, que é difícil pesar, porque ele sabe também que esse é um fator relevante para conseguir contratos maiores e fazer com que feche bons negócios, mas é um sustento de vida caro. Eu nem sei se tá? Pois é. Há dúvidas. Há dúvidas, mas... Isso muitas vezes é um conforto, é uma racionalização. Desculpa te cortar, mas às vezes é uma racionalização para ele justificar aquilo que ele quer. Também. Né? Ele quer ficar bem numa imagem na sociedade, diz, não, mas eu preciso disso para gerar negócio. Quando você vai na ponta do lápis e vê assim, poxa, quanto que esse investimento no teu escritório, gastei aqui uma reforma, R$1 milhão. Quanto que isso se reverteu em receita? Em mobilização falando de contabilidade, grau de mobilização do patrimônio líquido, né? E retorno sobre ativos. Quer dizer, quanto que isso reverteu em EBITDA? Não, é difícil. É mais para justificar Concordo. Um prazer pessoal. Eu acredito que alguns advogados, né... Mas você estava contando uma história. Não, eu vou contar essa história, assim, que é justamente... Jorge falou porque podia conversar. É isso aí. Papo de boteco. É um sustento dessas despesas que realmente vão aquém. O que ele recebe não dá conta de tudo aquilo, ele sabe disso, mas é necessário para novos contratos. Então é uma bola de neve. E é engraçado que a gente fazia o fluxo de caixa e ele falava, cara, não dá. Não fecha a conta. Não dá, não fecha. Ele falou, não, mas não tem. E aí voltava e fazia. E era engraçado porque sempre vivia nos 30 mil negativos, 50 mil e recebia boladas. E aí fazia o planejamento... Né? Cara, mas eu preciso agora pegar tal coisa, fazer isso, e aí ia pro negativo de novo. Então, assim, era até curioso, porque na época era 2016, bem na época que os juros realmente estavam comendo solto igual agora. Uhum. Então, o custo dessa operação dele. Cara, o custo ali do cheque especial... O cara vive alavancado, né? Era coisa absurda, era 5 mil de juros por mês, 6, 7 mil de juros por mês por conta da conta negativa. Ele sabia disso, mas, e ainda assim... sempre estava, né, gastando mais e fazendo as coisas e por outro lado você achava que era normal dentro daquela classe, mas quando a gente pegou um advogado no mesmo contexto que tinha um planejamento e conseguia fazer as coisas do jeito certo, cara, o patrimônio era totalmente diferente. Ele usava os juros a favor, sabia o quanto que podia gastar, para absorvia tudo aquele custo. Então assim, realmente aí concordo que muitas vezes será que era preciso tudo aquilo? Era mais para sustentar um ego próprio? Sabe o que eu fiz uma vez? Eu falei para vocês sobre educação financeira e a convite de uma instituição religiosa. Fui fazer uma palestra sobre finanças pessoais para uma congregação lá dos fiéis. Né? E eu fiquei umas 3 semanas preocupado. Como é que eu vou falar com uma linguagem que seja bem impactante, né? O pastor lá me explicou quais eram os problemas que vinham chegando para ele. E aí eu tive uma ideia que funcionou muito bem e eu passei a adotar em outros lugares. Aí eu levei um baldinho, capacidade de 5 litros, coloquei 5 litros de água dentro dele, coloquei em cima da mesinha lá que eu tinha. Aí perguntei para as pessoas assim, quem consegue tirar 10 litros de água daqui de dentro? Então, aí, a partir daquela metáfora, eu falei assim, então esse aqui é o orçamento. Você só consegue tirar daqui o que tem aqui dentro. Não adianta você... Né? Então, aí a gente começou a discorrer sobre isso de uma forma mais pouco menos, técnica. Tem os impostos, né? Então, sim, aí exatamente. Você está mostrando as reservas, os riscos e todos os cuidados que você tem que ter com aquele recurso, né? Porque, na verdade, o dinheiro não deixa de ser um tipo de recurso vital no mundo que nós vivemos, né?
quase tão vital quanto o ar. Tanto que tem gente que se mata por falta de dinheiro. Mas, Henrique, queria voltar um pouquinho, de maneira bem objetiva para quem está nos ouvindo. Pô, tenho lá meu escritório, tenho as receitas variáveis, estou aqui confortável, né? Abre aspas, confortável nessa vida, putz, pego quanto sobra, pago minhas contas e tudo mais. Porque de maneira objetiva, digamos assim, né? Alguns passos principais você falaria para esse cara ou essa pessoa começar a se organizar de uma forma melhor. Olha, isso é bem voltado principalmente para o advogado que é autônomo e que muitas vezes precisa ter um planejamento estratégico para o longo prazo, por exemplo. Eu sempre falo assim, separe em algumas linhas. Primeira linha é a linha da reserva de segurança, né? Tem um valor suficiente para cobrir ali 3 meses, né? Lógico que você vai ler livros, vai ter 6 meses, 12 meses, mas que pelo menos cubra 3 meses da sua despesa mensal, você tem que deixar separadinho, de preferência no investimento de alta liquidez. Nessa hora, não pense em renda, né? Que tem que render 200% CDI. Não, pense em segurança e liquidez, tem que tirar rápido, porque os previstos são imprevistos, né? Você não consegue prever. Então, a ideia é que você consiga cobrir ali uma batida de carro, alguma pendência familiar, enfim. A segunda linha é a linha dos investimentos, de formar reservas, né, para suas aquisições de, como colocar assim, curto, médio prazo, né? De 1 a 5 anos, que você troque de carro, compre uma casa, enfim, e consiga fazer isso dentro do seu planejamento financeiro mensal. Então, aqui já reforça o fato de você tomar cuidado. Se você estiver zerando o mês, você já está errado, né? Se você ganha lá 10, gasta 10, ganha 15, ganha 50, gasta 50, alguma coisa está fazendo de errado. Então, de fato, separar esse valor, porque você vai querer aquisições. É impossível o ser humano, nunca acho que eu vou querer trocar de carro, não, acho que nunca vou melhorar, fazer uma reforma na minha casa, sempre vai precisar. E aí o medo do crédito, porque se a gente não tem dinheiro, a gente tende a financiar, né, antecipar. Quanto mais a gente financia, mais caro a gente paga. Então seria fazer essa segunda linha. Então a linha da reserva, a linha dos investimentos do curto e médio prazo, e não esquecer principalmente advogado, autônomo, né, que é aquele cara que sabe que o INSS é insustentável, né, não tem como, já garanto aqui, pessoal, por favor, não terceirizem a velhice de vocês para o governo, isso não vai funcionar. Nem para os filhos também. Nem para os filhos, isso é bem legal, a gente tem bastante pesquisa, a gente dá bastante palestra sobre isso. E a conta não fecha, assim, né? A não sei que faça muitas reformas até lá, mas de fato a gente precisa ter algo privado, a gente precisa fazer algo para nós, né? Eu brinco do eu velho, né? Eu cuidando de mim mesmo, não deixar para que alguém faça isso. Então, tendo em vista, dito isso, né? Essa terceira linha é a linha do longo prazo, que é justamente você buscar, de repente, uma previdência privada, criar uma carteira previdenciária, a gente chama que é uma carteira, pode ser mais apimentada, né, com mais ações, com mais produtos ali de renda variável, que vai sofrer várias oscilações, mas você tem um prazo maior para isso, que isso vai te dar um pouquinho mais de alívio quando você tiver numa idade alva ali, que você queira dar uma pisada no freio. Então, assim, de forma prática, acho que cuidar desses pontos é essencial. A base, a gente fala muito da base da pirâmide, que é planejamento e controle, é justamente tentar colocar isso no aplicativo, numa planilha. Hoje a tecnologia vem ajudando a gente bastante, né, a ter as coisas mais fáceis. Então você não precisa ir no banco, tirar um extrato. Abre o celular, registra ali, gasta 20, 30 minutos. E eu brinco, poxa, você precisa tirar. Você gasta 30 dias suando para fazer dinheiro, mas você não gasta 30 minutos cuidando desse dinheiro suado. Então você precisa pegar 30 minutos do seu dia do mês e fazer ali o que aconteceu no mês, o que vai acontecer no próximo, que é a base, né? Controle do que está acontecendo hoje, o que aconteceu, né, durante esse mês, que nem agora, né? Hoje é dia 31. Então, as reuniões que eu fiz hoje de manhã e de tarde foi fechamento de mês. Médico, você ganhou isso, fechou isso os próximos meses. Então, todos os clientes, eles sabem o que vai acontecer em novembro e dezembro. Já sabem o que mais... A gente consegue prever, que a gente começou. Quanto mais a gente pratica, tal da academia, eles já sabem o que vai acontecer. Então, isso já tem a meta do investimento, tanto do investimento do médio prazo, investimento do longo prazo. Já sabe quanto ele vai poder gastar no presente de Natal. Tá? Quanto vai gastar. Então, ele leva uma vida mais leve. Então, acho que a dica, assim, é muito isso. Cuidar da base, que isso é o beabá, é lavar a louça. Eu brinco assim, cara, é ruim lavar a louça, né? Ninguém gosta. Bota uma musiquinha, toma um vinhozinho de repente, né? Tenta desfrutar. É a mesma coisa o planejamento financeiro. Tenta deixar um pouquinho mais gostoso.
porque é necessário, não tem como fazer, deixar de fazer. Então, acho que esse é o ponto. E acho que a terceira e última dica aqui, que acho que é o topo ali, cara, cuidado com ciladas financeiras, né? Acho que, assim, cilada financeira é o que a gente mais vê hoje, porque hoje existem mais pessoas buscando o nosso, a compra, o fracasso, aquela coisa do ganho excessivo, assim, ganhe... Os exemplos aí de... Vamos lá, a gente está acostumado com pirâmides financeiras, a gente está com falsas promessas. E eu acho que as redes sociais são muito boas nisso, né, em fomentar isso. E aí, pô, cara, sempre vê aquela pessoa que dá super bem, que tá super bem no Instagram e, pô, não é bem assim, né? Então, acho que aí o planejamento, por isso que eu falo, o planejamento, eu acho que é o remédio da saúde mental, assim, sabe? Quando você vê que aquela pessoa tá muito ansiosa, principalmente financeiramente, você faz cara, calma, vai dar tudo certo. Henrique, deixa eu te perguntar agora, pedir uma opinião profissional para ele aqui. Para essas pessoas que têm renda que que oscilam muito, né? Por exemplo, num mês pode ganhar 1 e no outro mês ganhar 100, então vive aquela gangorra. Que tenha esses cuidados, mas tenha como uma das alternativas fazer investimento em bens que gerem uma renda estável. Tipo, comprar imóvel para alugar ou fundo imobiliário. Qual que é a tua recomendação nesse sentido? Você acha que essa é uma boa decisão, não é? Está deixando de aproveitar outras oportunidades do mercado? Como é que funciona? Na sua visão de financista. Não, eu acho que assim, pegando pelo lado de renda passiva, renda recorrente mensal, acho que sim, os imóveis, e tanto quanto o fundo imobiliário, ele cumpre bem essa missão. Inclusive porque hoje, se a gente for comparar os investimentos, um dos melhores e realmente que a gente mais cogita é os fundos imobiliários, porque já ter a renda líquida mensal. Apesar de que a gente pode passar por uma reforma aí em breve e cortar o barato. Mas tem N dependes aí no meio, né? Porque o fundo imobiliário, às vezes, pode sofrer uma volatilidade que a pessoa não tem estômago para isso, porque é uma cota que varia de acordo com o mercado, então as pessoas às vezes não estão preparadas para olhar lá, às vezes aplica 100 mil reais, no outro dia está 98, gera um desespero, perdi 2 mil reais, como assim? Saca tudo. Mas elas às vezes não param, foi um dia só, né? Uma oscilação, enfim, de menos 2% que já perde 2 mil reais ali e gera um desespero desnecessário. Então acho que aí a educação tem que estar à tona, ela tem que estar sabendo o que está fazendo, tem que estar muito coerente com os objetivos dela. Por exemplo, eu quero renda, mas vamos supor aqui, em janeiro eu vou gastar tudo. Puta, acho que fundo imobiliário não é uma boa proposta, certo? A gente está passando por uma instabilidade política e econômica gigantesca agora, e você tendo a certeza que vai sacar tudo em janeiro, é totalmente desnecessário você fazer um investimento em renda variável, por exemplo. Entendi. Embora a minha pergunta tivesse sido mais no sentido de aplicar mesmo no patrimônio, né? Tipo, comprar imóvel para alocação e depois ficar administrando o aluguel, seja terceirizando a gestão ou não, né? Porque eu vejo muitas pessoas fazerem isso e algumas são muito bem sucedidas, né? Tem até um amigo que por acaso é advogado, que ele constrói predinhos de 10, 20 kitnets, de apartamentinhos de 20, 30 metros quadrados para alocação. Ele não vende, ele aluga tudo. E ele, com isso, ele tem uma renda bastante estável, né? Não, perfeito. Acho que o mercado imobiliário como um todo sempre vai ter oportunidades. Dependendo da época, mais do que outras. Eu acredito que, por exemplo, você pegou uma época imobiliária muito melhor que a minha, no sentido de compra de imóvel. Existe um livro do Mauro Hoffman, que inclusive é paranaense. Famoso, clássico. Tem um livro chamado Seu Imóvel. Até é um livro legal para aquelas pessoas que gostam de investimentos imobiliários, porque ele faz o comparativo de vários terrenos, inclusive aqui do Paraná, Batel, dos preços da época versus os preços atuais. Nos anos 90, inclusive, ele fez um estudo interessante comparando os preços dos imóveis no Brasil com o preço de imóveis em outros países com o mesmo grau de desenvolvimento, mostrando que aqui estava muito mais atrativo. Bacana. E que era um bom investimento de longo prazo, né? E realmente isso tudo que ele previu lá se consolidou, né? E é bem legal. Então, assim, respondendo um pouco da pergunta, a gente teve uma ascensão imobiliária maravilhosa, talvez nos anos 2000 ali também a gente pôde ver com muita facilidade. 95 foi um ano que você comprava um terreno ou um apartamento e a conta do brasileiro até aqui em Curitiba era assim, não, vou comprar um apartamento por 100 mil, ele vai ficar pronto, vai valer 200. Era meio fácil, assim, de saber que
dobrava o valor. E ele faz comparativos. O ponto é que hoje já não é tanto assim. Não é assim. E se você pega a mesma, por exemplo, o número e faz a valorização exata, né? Matemática pura daí, né? Vamos supor, de 100 ele foi para 200. E você pega um imóvel hoje na Batel, um terreno, e faz essa mesma proporção, como se você falasse que daqui 10, 15 anos o imóvel estaria valendo 15 milhões. Você fala, não, 15 milhões não chega. Então, eu acho que vai ter cenários bons, vai ter sempre gente fazendo dinheiro com o imóvel, independente da época, porque o cara sabe, que nem agora tá os lofts, né, os apartamentos pequenos para alocar. Então, assim, acho que todo mercado tem um jeito de ganhar dinheiro em cenários que vão estar mais favoráveis do que o outro. Acho que basta. E aí está muito ligado ao risco, né? Esse seu amigo, por exemplo... Não tem fórmula pronta, né? Não tem. Não tem, mas eu queria voltar, desculpe, só para concluir. Claro. Voltar na questão de estabilizar a renda de alguém que tem uma renda extremamente volátil, né? Sim, não, mas ajuda bastante. Nesse sentido. Com certeza. Então, seria uma escolha adequada. Talvez não seja melhor, observando só pela variável financeira, mas ela tem uma lógica... Tem. E eu acho que se a gente volta alguns anos atrás, não sei, mas meio que tinha uma máxima assim, de investimento a imóvel. Talvez porque os produtos financeiros, além de não ser tão variados, eles também não eram tão acessíveis. Nos anos Hoje 50, a gente tem um mundo de prateleira nisso, né? A história da finança no Brasil é assim, né? Até os anos 60, investimento no Brasil era guardar dinheiro embaixo do colchão ou comprar imóvel. Sim. Né? Não existia nem assim, uma prática contínua de trocar dinheiro por moeda estrangeira. Sim. Isso era uma coisa que fazia só quem viajava, mesmo quem fazia negócios internacionais. Com uma das coisas boas, né, uma das muitas coisas boas que os militares deixaram no Brasil foi a modernização do sistema financeiro, né, que até é obra do avô do nosso atual presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos, lá nos anos 60, foi o maestro de toda a modernização do sistema financeiro do Brasil, criando o Banco Central, modernizando o BNDES, que então era só um banco para financiar projetos públicos, passou a ser um banco para fomentar o desenvolvimento, financiando a iniciativa privada, e criou a Bolsa de Valores. Então todas essas novidades para o mercado brasileiro são muito recentes, né? Sim. Enquanto nos Estados Unidos existia a Bolsa de Valores na metade do século XIX, a nossa foi no terceiro quarto do século XX que surgiu. Então nós estamos amadurecendo muito nessas questões. Pelo que eu entendi, então, Henrique, ou seja, se for tentar resumir, controle o que você fez, né? Controle o seu passado, né? Tenha controle do que você está fazendo, ou seja, gasta aqueles 30 minutinhos, né, para registrar onde que você está gastando seu dinheiro, planeje o que você vai fazer mês que vem. Né, os 30 minutinhos são o retrovisor dos 30 dias. Exatamente. Boa. Planeje o que você vai fazer, onde você vai colocar o seu dinheiro lá no futuro, né? Planeje seu futuro. E planeje também, pense antecipadamente o que você vai fazer com o que sobrar, né? Exato. Eu acho que esse recado vale para o mundo, para a pessoa jurídica também. Também, lógico. Né? Quer dizer, sim, tenha controle do que aconteceu, mas mais importante que isso, faça o planejamento financeiro, vejam o que vai acontecer, né? Todo mundo sabe que o futuro você constrói, né? Se você faz um planejamento, ele tem uma chance muito grande de ser do jeito que você quer, né? Então, ou pelo menos muito maior. Mas também é importante decidir, e aí vale na pessoa física, vale na pessoa jurídica, decidir o que você vai fazer com o que sobrar, né? E aí eu sempre recomendo que se comece a pensar em uma política de distribuição de lucros e dividendos. Por quê? A tendência, resgatando o que a gente falou lá no início, é você achar que aquilo tudo é teu e raspar. Acho, né? Só que se você não planeja o que você vai fazer com os lucros e dividendos, pode ser que ano que vem seja um ano ruim e você já gastou. E eu não falo aqui só de reserva, não. Eu estava conversando outro dia com um empresário e eu estava explicando um pouco sobre essa política, né? E estava falando para ele o seguinte: olha, se você pretende investir, eu vou investir para crescer, eu quero crescer 40%, 50% ano que vem, você já tem que saber de onde vai sair o dinheiro para investimento. Você vai tirar ele dos lucros,
acumulados, você vai tirar ele de parte dos lucros, parte do banco, você vai fazer aporte de capital na empresa. Né? Então você precisa já começar a pensar de onde você vai tirar. Se você está pensando em fazer investimento para crescimento, a sua política para aquele ano ou para aqueles anos precisa ser de menor distribuição. Pautada com foco no crescimento. Claro. Então não adianta você distribuir 70%, 75% e achar que vai ter dinheiro para investir com o capital da própria empresa. Sim. Né? Então você tem que distribuir 25%. Né? Agora, não. Empresas que já estão dominando um mercado ou que por qualquer motivo estão sem nenhum plano de expansão ali tão agressivo que vai precisar de tanto recurso. Poxa, você pode distribuir 50%, 60%, 70%. Eu já vi empresa distribuir 110%. Aí as pessoas perguntam assim, poxa, mas como é que distribuiu 110% do resultado? Pegou 100% do resultado do ano e 10% de lucros acumulados. Mas tem que cuidar com isso, que muita gente às vezes distribui 110%, só que antes de distribuir o lucro, simplesmente... Porque vamos lá, né? Para distribuir lucro, você tem que ter lucro. Ter lucro, né? Só que às vezes pega os 110% que na verdade comeu o lucro todo ali e consumiu o caixa ainda. Por conta, né? Acontece. Não. Antecipar não. Antecipar eu já não. vi isso. O sujeito teve um resultado de 100 mil, eu falei, pô, ganhei 100 mil, foi lá e deu entrada num carro de 200 e contraiu uma dívida de mais 100. Então, achando que o ano que vem ele vai ganhar. Acontece nas melhores famílias. Mas é importante ter essa relação muito clara entre o que você pretende fazer de investimento e quanto de lucro você vai distribuir. Porque você pode... Lucros acumulados, não existe essa linha, não existe à toa. Né? Ela não tem que estar vazia, ela tem que estar cheia. Né? O dinheiro tem que ficar... Reservas de exercícios anteriores. Ela tem que estar ali preenchida para você poder ter... E não é só contingência, não, é investimento também. Né? Então... super importante. Até puxando teu gancho, a gente está falando de lucro e tudo mais, caixa. Queria colocar na roda aqui duas ferramentas que a gente invariavelmente acaba trabalhando bastante, né? Que é o fluxo de caixa e a DRL. Para quem não tem nada, ou para quem está começando, né? Como é que chega nisso? Como é que vai evoluindo? Enfim, como é que começa a montar a coisa? Como é que faz acontecer? Olha, se você não tem nada, o mínimo que você, e eu imagino que isso, né, praticamente todo mundo tem, que você tenha o seu controle de títulos a pagar e receber. A partir dele você já consegue montar. Se você tem os títulos lá, você tem aquilo, o teu contas a pagar e receber, tudo que você pagou e tudo que você recebeu, que seja pelo extrato bancário. Tá? Aliás, outro dia conversando com um advogado, eu descobri que o advogado não tinha DRE, era um escritório relativamente grande, quer dizer, médio, mas não usava DRE, não sabia nem o que era, para que servia, e controlava, no fluxo de caixa também não, controlava tudo pelo extrato bancário. Saldo bancário, aumentou o saldo, tá bom, diminuiu o saldo, não tá tão bom. Imprime o extrato e todos os débitos você vai escrevendo o que foi aqui. Foi o almoço, foi a gasolina, foi o condomínio. Veja, funciona até certo momento sim, né? Mas depois o custo desse controle começa a ficar muito alto, porque para você controlar e ter algumas informações a partir dali, quanto que eu estou gastando com isso, com aquilo, você não vai conseguir mais. Então, e há softwares e aplicativos, como foi dito super aqui, bem fáceis de usar, muitos É. gratuitos, inclusive, que são simples, né? exato. Mas se Inclusive, não tiver software de nada, gestão jurídica, se tem. não tiver nada, é isso que você falou, o sujeito pega lá no Então, extrato, escreve a mão Tanto mesmo. a DRE quanto o fluxo de caixa, você consegue a partir dali montar. Né? Eu queria acrescentar um relatório a esses dois, que é o balanço patrimonial. Perfeito. Famoso. Tá? E aí, esse aí É o melhor indicador de qualquer coisa. Aí a gente conecta com o assunto mais polêmico da noite. aí a gente vai começar a discutir. Então, quando a gente, eu, pelo menos, quando eu falo de indicadores financeiros, eu apresento, né? Qual é o maior? Aí eu fico que cada um tem um objetivo, né? Quer dizer, quando você for olhar lucratividade, os indicadores de lucratividade, você vai tirar da DRE. Você pode tirar do balanço? Pode, mas você vai tirar da DRE. Fluxo de caixa vai te dizer outras, a tua necessidade de capital de giro, perfeito. Né, a tua geração de caixa, quanto é. E o balanço vai te mostrar a tua rentabilidade, né, vai te dar outros indicadores. Então são diferentes luzes, né? Perfeito. Mas se você não tem nada, que é o cenário que você montou aí, que você propôs... Começa a fazer conta no papel de pão, mas começa. E não precisa, Daniel, né? Porque o que você falou, hoje em dia...
Tá muito mais acessível, Tem né? planilha, tem software. Os próprios softwares de gestão jurídica, hoje em dia, uns mais, outros menos. E até interessante você falar do Começa, né? Nem que seja no extrato ali e tal, porque quando a gente pega por definição o fluxo de caixa, né? Basicamente é método de captura e registro de valores que provoca alteração do saldo. Perfeito. Então é basicamente entrada e saída do teu banco, né? E fazendo isso, né, você já começa a ter o fluxo de caixa realizado, que é o que aconteceu para trás, que serve, né, de estudo, né, consegue começar a fazer uma projeção, o que vai acontecer e vai trabalhando. E a gente começa a juntar todas as pecinhas que a gente está conversando aqui hoje. Né? A gente pega, às vezes, algum desafio para falar um pouco de fluxo de caixa, que você tem que fazer um business plan para um negócio que não existe. O sujeito tem uma ideia, tem uma perspectiva. Acabei de montar um desses. Base zero, né? Base zero. Zero em todos os sentidos. Você não tem nem concorrente para fazer um benchmark. Entendeu? E a gente consegue fazer, né, por uma questão de... E vale para quem está começando. Sim, exatamente. Mas eu digo assim, para nós profissionais da área de consultoria que estamos acostumados, a gente acaba conseguindo fazer, né? A gente cria alguns critérios, explica por que fez e por que chegou naquele premissas, resultado. né? Exatamente. E então é assim, como ele falou sobre os exercícios, ele não vai começar, foi naquele teu médico que mandou fazer exercício, mudar a alimentação, você não vai começar correndo 10 km, mas se você conseguir andar 2 km começa 3 vezes por semana, é um começo, né? É isso aí. Talvez daqui a um ano você esteja disputando a São Silvestre, com chance de classificar, né? Entendeu? Mas tem que começar e ir evoluindo dentro daquela prática. Agora eu queria puxar um assunto polêmico aqui, mas no bom sentido, que a gente até estava discutindo um pouquinho nos bastidores antes de começar aqui. Falamos, né, DRE, balanço patrimonial e tudo mais, e isso se conecta muito à contabilidade. O que eu me deparo, acredito que vocês também, é que muitas vezes o profissional contrata o escritório de contabilidade e beleza, contratei eles que resolvam tudo que é do interesse deles. Mas não sabem o que de fato a contabilidade faz, o que ela deveria fazer, e nem se está fazendo certo, logicamente. Né? O que a gente, felizmente ou infelizmente, vê no mercado, felizmente porque eu falo que pode ser uma baita oportunidade, é de contabilidades que acabam sendo despachantes do fisco, né? de contribuições obrigatórias, né? De declarações obrigatórias e tudo mais, fazer folha, né? Emitir a guia do imposto e tudo mais. O atrato societário. Exatamente. Né? E falta um pouco daquele consultivo, vamos assim dizer, do preventivo. Né? Até porque toda a contabilidade ela nasce baseada nas movimentações financeiras, né, que a gente estava falando até então, e com base nela você consegue extrair resultados e fazer planejamentos também, né? O que vocês na pele de vocês, né, no dia a dia, nas diferentes áreas de trabalho, que tem visto em relação a isso, assim? Como eu no começo da nossa conversa aqui eu falei sobre essa dificuldade que muitas empresas enfrentam ao contratar uma contabilidade apenas pelo preço, né? Então é importante que, junto a um contrato com a contabilidade, se defina, primeiro se pesquise quais são os clientes e os resultados que aquele escritório traz para os seus clientes. Depois definir um escopo. Necessariamente não é o menor custo mensal da contabilidade que vai ser melhor para a empresa ou para o escritório de advocacia que contrata, mas aquele que te oferece um escopo de soluções mais interessante, inclusive para sustentar e tornar o teu negócio cada vez mais viável, inclusive principalmente nas questões financeiras, né? Dentro desse mesmo contexto, eu diria que para o escritório de advocacia também vale a mesma coisa. Observar o seu cliente não pelas restrições que a lei coloca para o negócio dele, mas pelas oportunidades que o aparato legal possa oferecer para os negócios dele. Contribuir para que o seu cliente seja inovador. Inovando, apresentando, olha, surgiu uma legislação nova que traz essa oportunidade para o ramo de negócio em que você está. Isso vai fazer com que o cliente veja mais valor no trabalho daquele escritório e se disponha, evidentemente, a remunerar melhor ou dar melhores referências, o que vai atrair novos clientes, enfim. Eu acho que essa é uma relação proativa, né, dentro do negócio, tanto de qualquer empresa com um escritório de contabilidade, quanto pode ser também a oferta de um escritório de direito, né, de advocacia para o mercado. Olha aí, fica a oportunidade de novos negócios. Eu queria só comentar que hoje existe essa questão do preço, né? E o que precisamos é a tal da contabilidade consultiva. É o bom amigo, né? Não simplesmente o robô ali que literalmente vai
só fazer emissão de nota fiscal e etc. Enfim, e eu vejo isso muito, é uma necessidade enorme. Às vezes o cliente ali, seja o advogado, o médico, o profissional autônomo, principalmente aquela pessoa que está ali começando, ela vai prezar pelo menor preço e às vezes ela vai receber algo que ela não faz ideia, que contabilidade, convenhamos, para um advogado, para o médico, é aquela coisa que não sabe nem como funciona, não sabe qual o imposto que ele tem que pagar, qual a alíquota que ele está... Vai comer bola. E aí, nada contra, mas sim, existem aí fintechs, né, que estão se destacando dentro, que facilitam via robôs, né, essa contabilidade, e o pessoal acha que isso é o suficiente, que vai dar conta, só que o preço é caro lá na frente. Então, isso é algo que, olha, eu realmente sinto muito essa dificuldade das pessoas entenderem que, e ao mesmo tempo, tanto a dificuldade das pessoas entenderem que o barato sai caro, e tanto saber também que elas precisam cobrar mais seus contadores que me desculpem aí, mas acho que também falta, sabe, aquela coisa do, e aí, o que mais que eu posso fazer? Existe algum outro caminho? Quais documentos que você precisa entregar para que, enfim, eu consiga reduzir um pouco da minha carga tributária? Porque senão realmente o cara vai fazer o beabá ali. Tem os dois lados, né? E aí, só para finalizar a questão da pessoa física, que eu lembrei aqui agora, e aí tem um outro ponto que é fechar o IRPF, né, no final do ano, que muitas vezes a pessoa deixa realmente para os últimos prazos, o contador só vai pedir ali esse documento, você tem que entregar, ele não vai parar para pensar. Ele vai fazendo mais 2 mil? Mais 2 mil, ele vai colocar o teu aqui, vai puxar o de baixo, vai fazer, e agora que chegar o teu vai ser... então acho que essa antecipação já ajudaria bastante, sabe? E acho que a propor soluções também, né? Isso é um caso típico, né? Poxa, eu advogado, ok, se eu quiser, né, deixar tudo certinho e tributar enquanto pessoa física, normalmente vai ser muito mais caro do que se eu tiver uma pessoa jurídica, enfim, migrar a operação para lá e tudo mais. Então, até esse tipo de solução que acaba, de novo, né, trazendo até ganho, redução de custo, envolve o planejamento e tudo mais, faz total sentido. Né? Esses tempos, o escritório de advocacia, né, você pode ter ele no Simples, ele está lá no seu anexo, enfim, só que ele é uma exceção na questão do INSS patronal. E não foi nenhuma nem duas vezes que eu me deparei com clientes, né, que não recolhiam o INSS patronal da folha, e daí, não, mas a gente está no Simples, não precisa, não, mas a advocacia é uma exceção, fala lá com o teu contador, daí ele vai lá, fala com o contador, volta com, mas como? Você nunca me falou isso? O contador também não sabia. Não, poxa. Bem isso. Enfim, não são todos, a gente não pode, né, evidentemente, Sim, generalizar, não está generalizando, mas veja o tamanho do risco. Sim. Né, que ele coloca de toda a sua folha, desde que o escritório existe, tá recolhendo errado. O INSS é um dos passivos mais agressivos que existe, né, em termos de efeitos, né, E não, né, tendo a ver com o escritório de advocacia agora, mas esses dias uma outra cliente minha, que ela trabalha, enfim, no ramo de aço e tudo mais, tava me contando que o contador comeu bola com umas coisas lá, teve um prejuízo de uma bagatela de R$200 mil com ICMS. E aí? Então são coisas mais um assim, motivo para estar de olho na contabilidade, né? Eu acho que vale a pena qualquer empresário, né? Porque a gente tá, né, o nosso bate-papo aqui evidentemente é focado na advocacia, a gente traz outros exemplos, tudo, mas realmente, procura conversar com um, com o outro, até porque existem, é uma prestação de serviço que existe, né, é fácil de encontrar, vamos assim dizer. Existe muita coisa da confiança, ou ele é o contador do meu tio, ele é o contador da família e tudo mais, e você, não abrir seus dados, enfim, coisa do tipo. Pô, meus dados lá, teu contador, ele tem mais 500 mil empresas lá, você acha que ele vai ficar se preocupando de saber quanto que eu ganho, tem um monte de empresa lá dentro do escritório de contabilidade. Então, e cuidar muito com o barato sai caro. Acho que isso é extremamente importante. Uma das dicas também que eu acho que pode contribuir, né? Imagino que vocês já devam ter pensado nisso também, é procurar escritórios que tenham expertise naquele segmento que você está, né? Sim. Por exemplo, falando de um aqui, né? Tem escritórios que se dedicam a atender, por exemplo, só escritórios de advocacia, provavelmente, outros que se dedicam só a atender empresas comerciais, outros só a atividade industrial.
Enfim, isso vai trazendo para o contador um certo domínio daquele segmento e te dá segurança se você estiver dentro daquele guarda-chuva, vamos chamar assim. Né? Uma outra dica também que eu tenho aplicado, eu gosto muito do conceito da contabilidade consultiva, porque ela extrai mais valor da contabilidade. Né? Então, muito mais. Você vai além do pagamento de guia, do IRPF, né? E começa a extrair mais valor. Eu brinco que eu gosto de botar o bode na sala, que aí a gente se mobiliza para tirar, né? Quando você começa a criar indicadores baseado no seu balanço, baseado nas suas demonstrações contábeis, você começa a criar necessidade. Então, clientes que eu fiz consultoria e faço consultoria, eu sempre implanto, né, sempre sugiro, recomendo, olha, vamos começar a olhar esse indicador. Como é que eu monto esse indicador? Você vai precisar das suas demonstrações contábeis. Então eu vou pedir para o contador. Aí descobre que nunca recebeu um balancete, nunca recebeu uma DRE. Como acontece. Né? E aí você começa a movimentar a empresa para que ela comece a olhar aquilo, não por causa da contabilidade em si, mas porque ela entendeu a importância do indicador. Sim. Né? Então, só que ela só vai ter aquele indicador se o contador fizer o trabalho que precisa ser feito. Exato. Né? Então, nesse conceito de contabilidade consultiva, eu acho que esse tem sido um caminho que tem se mostrado bastante efetivo. Né? Com certeza. O pessoal tem respondido Tem uma baita bem. oportunidade de negócios aí, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Pessoal, o papo tá muito bom. Se deixasse, a gente ia ficar contando causos aí, né? A gente conta bastante milagre, né? Mas não pode falar nunca o santo. Não. Até porque o santo te processa. Então, exatamente. Mas o negócio é justamente trazer essas coisas que acontece com todos, né? Não é demérito, acho que faz parte do aprendizado, mas também é um ponto muito forte aprender, né? E justamente ir atrás da informação, como a gente está fazendo aqui, para justamente não cair nos equívocos que outras pessoas já cometeram, aquela máxima de aprender com o erro dos outros também, né? É o símbolo máximo da inteligência, né? Aprender com o erro dos outros. Pois é. Pessoal, então, considerações finais, vou deixar as palavras aí, gostaria que encerrasse com uma dica para o advogado que está nos assistindo aí, seja pequeno, médio, grande, independente da área de atuação, de onde está no Brasil, enfim. Primeiro, minha mãe vai ficar muito orgulhosa de saber que eu fui capaz de dar uma dica para advogado, né? Geralmente os advogados não conseguem. Pode pedir socorro, né? Então, primeiro te agradecer, Jorge, e dar os parabéns a Elcio por essa iniciativa. Acho que uma iniciativa inovadora você oferecer para os teus clientes conhecimento, né? Trazer gente tão brilhante como o Henrique e o Júlio aqui para brilhantar o nosso papo. Agradecer o convite, né? Muito honroso estar aqui, já é a segunda vez que eu participo aqui e eu acho que é uma distinção, né, para a gente como profissional. E para os clientes do escritório, advogados, eu diria que aquela dica do Henrique de seguir as linhas, né? O que eu preciso para manter o meu custo, né? Manter minhas despesas, quanto eu devo investir para o meu médio prazo, né, para as minhas indulgências, vamos chamar assim, e quanto eu preciso para manter uma vida, né, considerando que nós estamos numa fase em que a humanidade deve chegar facilmente aos 90, 100 anos aí nessa geração que está usufruindo desse tempo. Então, saber que nesse tempo todo vai ser necessário ter recursos e cuidar do longo prazo através de um bom plano um bom colchão financeiro. Acho que essa é uma boa dica para todos os profissionais, seja de qualquer nível. Perfeito. E do ponto de vista dos escritórios, tratar o escritório como empresa, né? Provavelmente seguramente todo escritório de advocacia tem um CNPJ. E no certificado do CNPJ diz lá, pessoa jurídica. Então é outra pessoa, não misture com a pessoa física, que é um CPF. São pessoas diferentes. Tem que ter vida financeira própria, gestão financeira própria. Essa é a dica que eu daria. Show de bola. Boa. Então, de novo, né, acho que pegando o gancho ali do agradecimento, é muito legal a gente poder propor um pouco do nosso conhecimento aqui, né, acho que tem muita coisa para falar e acho que quanto mais a gente vivencia, a gente vai aprendendo com o erro dos outros e acho que a parte financeira é algo
que toda hora tem que estar em desenvolvimento, ela nunca para, nunca ninguém consegue sanar ali o suficiente, tem que estar sempre estudando, se atualizando. E a dica que eu dou realmente é cuide da sua pessoa física, acho que é o que eu mais vejo, assim, hoje eu tenho trabalhado muito com psicologia financeira, a questão da saúde mental, acabei de voltar de São Paulo, do Congresso da Planejar, e foi falado muito sobre o equilíbrio, o que é suficiente para você também, porque hoje realmente, pegando a questão de vamos viver mais, foi comentado muito sobre a longevidade, então essa questão de se aposentar aos 60 é difícil, porque querendo ou não, se para fazer uma conta básica aqui, se você trabalhar dos 30 aos 60, você contribui com 30 anos. Se aposentar aos 60, que provavelmente vai viver até os 90, você vai viver daquilo mais 30. Então, trabalhar 30 para viver de 30 tá difícil, né? Você tem que poupar muito para conseguir viver de renda durante 30 anos. Então, o que vai acontecer? Você vai viver mais. Então, cuidar da sua saúde é extremamente importante, cuidar do seu bolso, planejar, acho que, de novo, o planejamento traz uma saúde mental melhor, você dorme melhor, você fala, tá bom, acho que as coisas estão indo bem, ou se não estão, eu já estou me antecipando, não deixo, enfim, ver o buraco na hora que já está na minha frente, e obrigado pelo convite aí, Magés, foi muito bom o nosso bate-papo. Maravilha. Bom, eu também, a primeira vez que eu participo aqui, eu queria agradecer aí o Jorge, o Daniel, o Henrique. Foi um prazer realmente falar sobre o que a gente gosta de falar e de fazer, né? Acho que compartilhar isso, então, com mais pessoas é melhor ainda. E a minha dica acho que eu queria dividir em duas aqui, né? A gente falou bastante de planejamento aí, né? Então, planeje, mas não deixe seu planejamento só no PowerPoint, coloque seu planejamento em números para você poder ter uma ideia mais realista, mais, né, tangível de aonde você quer chegar e aonde você consegue chegar em determinado momento, né? Eu acho que isso é essencial, né, para você também ter uma tranquilidade de saber o caminho que você vai percorrer, né? Então não ficar muito suscetível a solavancos da estrada, né? E se dedique um pouco mais aos números, procure, né, se você tiver alguma dificuldade, procure o seu gestor financeiro, procure seu contador, né, demonstre interesse, procure um consultor, né, agora trazendo aqui para a gente, né, fazendo a brasa para nossa sardinha, mas procure para que você possa ir aprendendo aos poucos também, não precisa ser tudo de uma vez, mas aprendendo, e conforme você for aprendendo sobre os números, eu tenho certeza que você vai se interessar por eles, porque eles são o retrato do que acontece naquilo que você mais gosta de fazer, que é a sua empresa, trabalhar na sua empresa, né? Então, não brigue quando o seu consultor, o seu gestor financeiro, o seu contador disser para você ir para um caminho que você não gostaria de ir, mas que é o melhor para você, né? Então, procure ouvi-los, né? E sempre de olho, como eu disse aqui, né? Mais no para-brisa do que no retrovisor. Show de bola. Às vezes as recomendações elas parecem ser duras, né? Doídas, vamos assim dizer, mas às vezes precisa tomar um remédio amargo, né? Mas é pro bem, é exatamente isso. E, senhores, agradeço, eu que tenho que agradecer aqui a disponibilidade, o tempo, a vocês virem aqui, acho que deu 1h30 mais ou menos aí, foi de um conteúdo, nossa, sensacional, tem muito a agregar para quem está assistindo, e também vou me colocar uma dica aqui, né, Daniel, Henrique, Júlio, eu acho que todos nós invariavelmente falamos sobre isso, então a grande dica seria comece. Comece sozinho. Hoje existe muito conteúdo de fácil acesso na internet, existe muito livro, existem profissionais como este que vos falam aqui, que podem proporcionar esse auxílio também. Eu acho que esse primeiro passo é fundamental. E depois, como você bem disse, ele começa a ficar gostoso. Você olha ali e tudo mais, você está preparado, eventualmente, ou melhor preparado, né, para momentos mais difíceis, você está melhor preparado para momentos bons também, e começa a ficar gostoso essa interpretação, esse planejamento, ver a coisa acontecendo. Talvez no começo pareça, ai meu Deus, é muito difícil organizar, não é, né? E quanto mais se pratica, melhor fica. Então a coisa fica fluida e com certeza fica gostoso de olhar para esse material depois. Perfeito, obrigado. Certo, pessoal, Certo. muito obrigado pela companhia de vocês, até a próxima.